O nosso texto de hoje está no livro de Ruth, capítulo 3, versículo 18, que diz o seguinte: Boaz não vai descansar enquanto não resolver esse assunto ainda hoje. Aqui trata-se do diálogo de Noemi com a sua nora, Ruth, em que ela fala a respeito do comportamento que um homem, chamado Boaz, tinha frente às dificuldades da vida. Aquele homem era decidido, aquele homem tinha iniciativa, aquele homem tinha a postura de tentar resolver, naquele dia, um problema determinado que estava sobre sua vida. Naturalmente que Boaz serve para nós como um grande exemplo, pois existem muitas situações em nossa vida, muitos problemas, que nós não resolvemos, que nós adiamos, nós ignoramos, nós deixamos para depois, e aquele problema nunca mais que é resolvido. Quando nós lemos a história de Davi e Golias, nós percebemos que aquele homem desafiou o povo de Israel, Golias, o gigante, durante 40 dias. A Bíblia diz que todos os dias, de manhã e à tarde, ele se colocava diante do exército de Israel e ameaçava, encarava, desafiava o povo para ver se alguém teria coragem suficiente para vir a uma luta com ele, a um duelo, e ser capaz, quem sabe, de derrotá-lo. E quando Davi esteve no acampamento pela primeira vez, ele ouviu esse desafio de Golias. E Davi colocou no seu coração a ideia de que aquela dificuldade, que aquele problema, que aquelas ameaças não poderiam continuar nem mais um dia. Davi não iria descansar enquanto não resolvesse o problema daquele gigante, daquele inimigo, naquele dia. Na nossa vida hoje também, há gigantes que se levantam. Há problemas que surgem, há dificuldades que nos alcançam, e que nós também precisamos ter a mesma postura que Boaz teve. Não descansar enquanto não resolvermos aquele problema naquele dia. Certamente existem dificuldades de relacionamento na nossa vida, e há, quem sabe, pessoas com as quais eu me desentendi há muito tempo no passado, e por falta de uma iniciativa, por falta de uma conversa, por falta de um diálogo que venha esclarecer as coisas, a inimizade continua. Mas chegou o tempo de resolver. Hoje, com um telefonema, com uma visita, com uma conversa, aquele problema pode ser resolvido. Aquela conversa séria, franca com o seu filho, que quem sabe por algumas razões você tenha adiado algumas vezes, chegou hoje o momento, a oportunidade de ter essa conversa com o seu filho. Aquele desejo de voltar a estudar, aquele desejo de começar a procurar um emprego, aquela necessidade de começar a cuidar com mais seriedade da sua saúde, chegou hoje, chegou o momento, chegou a hora de começar a resolver estas coisas. E o que dizer em relação à vida espiritual? Aquele compromisso de seguir a Deus com fidelidade, que por vezes você tem recusado, tem adiado, tem deixado para quando ficar mais velho, tem deixado para quando os dias passarem mais, e esse compromisso nunca acontece. Aquela necessidade de ser uma testemunha fiel de Jesus, de reconhecer Jesus como Salvador, essa decisão importante não pode continuar sendo adiada. Enfim, existem situações diversas, nos mais diferentes setores de nossa vida, que nós precisamos resolver. Certamente existe algo que você precisa e pode resolver ainda hoje. Vamos olhar para o exemplo de Boaz, vamos aprender com ele. O nosso mestre Jesus, inclusive, nos ensina que é preciso trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Hoje tem oportunidade, hoje ainda é dia, hoje dá. Então não vamos descansar enquanto não resolvermos diversas questões de nossa vida, ainda hoje.